salve Maria Imaculada, meu nome é Ivan e hoje eu estarei com você aprendendo um pouco sobre a vida de Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, Santa Rita de Cássia nasceu no ano de 1381, no dia 22 de maio. Santa Rita, ela morava no povoado de Rocaporena, pertinho de Cássia, na Itália. No quarto dia de seu nascimento, Santa Rita ela já foi batizada na igreja de Santa Maria. Os pais de Santa Rita são Antônio e Amada Ferre, uma família católica, praticante, que sempre buscou a presença do Senhor e tinha uma devoção muito forte a Jesus crucificado, ao qual Santa Rita também teve essa devoção. Conforme ia passando o tempo, Santa Rita de Cássia ela mostrava assim uma grande inclinação à piedade, ela amava a modéstia, amava os pobres. Então, desde pequeno, ela já mostrava que era uma pessoa diferente. Quando a sua mãe não pôde ter filhos, ela rezava e clamava que Deus ajudasse ela, que Deus desse essa oportunidade para ela. Em uma visão, Deus revelava para a mãe de Santa Rita que no tempo certo, na hora certa, Deus ia dar uma bênção muito grande para ela, e foi o que aconteceu. Veio Santa Rita de Cássia, então, no dia 22 de maio de 1381. Conforme o tempo passou, o que mais caracterizava a Rita era os seus momentos de oração, a sua entrega a Deus. Santa Rita ficava horas no seu quarto em oração, contemplando Jesus crucificado, assim como ela tinha aprendido de seus pais. Os seus desejos, as suas inspirações não era como as crianças de hoje, de ficarem brincando na rua, fazendo coisas que não ajudam em nada. Ela se fechava no quarto já como pequena e ficava em oração, ficava ali meditando no Senhor, contemplando a face de Jesus. Quando Deus escolhe alguém, meus irmãos, ninguém no mundo pode mudar essa situação, E eu peguei aqui o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, onde Jesus disse assim, não fostes vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi. E assim Deus ele fez com Santa Rita. Ela já tinha algo diferente, ela não era uma pessoa como qualquer outra, ela era diferente, ela era escolhida realmente. Santo quer dizer isso, uma pessoa escolhida, separada. Ela tinha os seus lugares de oração preferidos, que era uma cruz que ficava no alto da montanha, ela ficava lá também horas e horas em oração, e também tinha uma gruta na entrada da cidade de Rocaporena. Em cima dessa gruta ela ficava lá de joelhos também, horas e horas em oração. Se você tiver a oportunidade um dia de ir lá em Cássia, em Rocaporena, você vai ver que lá no chão tem as marcas do joelho de Santa Rita. Tanto era a intensidade de oração que Santa Rita vivia. Ela mesmo fazia os seus cilícios, Ela preparava os cilícios, os instrumentos para se auto-mortificar. Ela tinha isso na vida dela, ela queria realmente pagar o preço, e então ela preparava os próprios cilícios. Ela vivia uma vida constante de jejum. Constantemente Santa Rita estava em jejum. Além do jejum da igreja, que a igreja pedia, ela também fazia durante 40 dias muito mais do que aquilo que a igreja pedia. Ela se colocava sempre a fazer sempre mais. Ainda mais quando era véspera dos santos protetores, que ela tinha devoção, a Santíssima Virgem. Ela então pagava um alto preço. O jejum dela era praticamente pão e água, E ela ficou com essa prática de jejum praticamente durante toda a sua vida. Ela tinha um desejo no coração de se tornar religiosa. Ela tinha o desejo de se tornar religiosa. Porém, os pais dela preferiram que ela se casasse e tivesse uma família. Então, por obediência aos pais, lógico,
se fosse pela vontade dela, ela não faria, mas por obediência aos pais e também sabendo que Deus ele sabe o que faz, ele aceitou o propósito e ao chamado ao matrimônio, e então ela se casou com Paulo Ferdinando, um homem muito difícil de lidar, um homem que era áspero, era grosso, tratava muito mal Santa Rita. Mas mesmo assim ela aceitou por obediência a Deus e aos seus pais. E desse casamento eles tiveram 2 filhos, né? Com o passar do tempo, Rita perdeu seus pais. Ela chorou amargamente a perda dos pais, que foram um sustento, que foram um alicerce para ela naquela vida que ela tinha, aquela vida de oração, a vida de entrega a Deus. Então ela chorou amargamente a morte dos pais. Quanto menos ela esperava, de repente veio a notícia que também o esposo dela, Paulo Ferdinando, tinha sido assassinado. Por causa de situações do passado, de complicações, de inimigos do passado, Paulo Ferdinando foi assassinado. Mas mesmo assim, com a perca dos pais, com a perca do esposo, ela não se entregou. Ela se manteve de cabeça erguida e ela continuou fazendo aquilo que Deus sempre pediu, sempre estando aos pés da cruz de Jesus. Ela tinha aprendido a viver como Cristo viveu. Realmente ela tinha Jesus no seu coração. E por isso ela teve forças para levantar a cabeça, mesmo na perca, mesmo na dificuldade, e seguir até o fim. Só que, pelo fato de ter acontecido essa situação com Paulo Ferdinando, os filhos não aceitaram a situação. Os filhos, então, tinham a intenção de vingar o pai. E a mãe não queria, porque a mãe sabia se os filhos vingassem o pai, provavelmente eles iriam para o inferno. E essa não era a vontade de Santa Rita para os filhos. Foi quando ela orou, quando ela pediu a Deus que Deus retirasse os filhos dela. Era melhor que Deus levasse os filhos dela do que eles ficassem junto com elas e cometessem tal atrocidade e fossem para o inferno. E toda vez que Santa Rita orou, Deus sempre atendeu a sua oração. E foi o que aconteceu. Deus, ele recolheu os 2 filhos de Santa Rita e ela passou então a viver sozinha no mundo, ela e Deus. É uma vida sofrida, uma vida de dificuldade, uma vida realmente de perseverança, nós podemos dizer. Essa foi a vida de Santa Rita de Cássia. Ela tinha perdido tudo. Foi quando surgiu o desejo no coração dela de se tornar religiosa. Ela queria então entrar para o convento. Ela já não tinha os pais, ela já não tinha o esposo, ela já não tinha os filhos, mas ela tinha o desejo nesse momento de entrar para o convento e consagrar a vida dela mais ainda a Deus, né? E ela foi ao convento, conversou com a Madre Superiora. A primeira vez a Madre falou: a gente não aceita viúva aqui. E ela orou a Deus novamente. Foi negado. Na terceira vez ela insistiu e a Madre foi até mais áspera com ela e disse para ela: infelizmente não dá. E foi que Rita ficou muito chateada devido a isso. Só que ela era mulher de oração e não desanimou. Se prostrou aos pés da cruz do Senhor e estava em oração. Certa noite, também em oração, ela clamava a Deus, ela pedia para Deus, né, dar oportunidade para ela. Foi quando ela ouviu uma voz: Rita, Rita. Eram os santos de devoção que ela tinha, que era São Nicolau de Tolentino, São João Batista e Santo Agostinho, que vieram ali consolá-la, que vieram ali conceder a graça à vida de Rita. Ela já tinha recebido não, mas milagrosamente, depois da visita de seus santos de devoção, o convento, na noite em que ela estava em oração, estava fechado a 7 chaves. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Foi quando aconteceu o milagre. Depois desse encontro com os santos de devoção, Rita milagrosamente apareceu dentro do convento. Ninguém tinha explicação, mas era a vontade de Deus. E foi então que a Madre Superiora entendeu que isso realmente era aquilo que Deus queria para ela. Então, Santa Rita teve a oportunidade, e assim ela entrou no convento e foi muito agraciada. Ela se tornou uma santa religiosa agostiniana e ali ela ficou até o fim de sua vida.
ela lia com frequência as regras do convento, né? As leis que governam o convento. E ela tinha tanto amor às leis e às regras, que se as regras de Santo Agostinho tivessem sumido do mundo, ninguém tivesse mais acesso aos papéis, ela tinha toda a regra gravada em sua cabeça. Ela poderia reescrever ponto por ponto, letra por letra, porque tamanha era a dedicação de Santa Rita. Não tinha nada dentro do convento que ela questionava, que ela murmurava, isso é ruim, não. Tudo que pedia para Rita fazer, olha Rita, você tem que rezar 1 hora de joelhos, ela fazia 2 horas. Tudo ela fazia em dobro, porque tudo ela fazia por amor. Rita tinha intimidade com Deus. Ela tinha intimidade com Deus e sempre que ela orava, Deus escutava. Certa vez uma pessoa estava possessa pelo demônio há muitos anos e sofria muito. Foi quando ela foi até Santa Rita e pediu que Santa Rita orasse por ela. No instante que ela traçou o sinal da cruz na testa da pessoa, o inimigo imediatamente se retirou daquela pessoa. E daquele dia em diante, aquela vida foi transformada e o inimigo nunca mais retornou, porque Santa Rita realmente tinha muita intimidade com Deus. Certa vez, ela estava de joelhos em oração, contemplando o Senhor crucificado, né? Como já tinha comentado, era a sua devoção. E ao contemplar ali a cruz do Senhor, as dores de Jesus, ela pedia ao Senhor para também sentir essa dor, para também viver esse momento de sofrimento com Jesus. Foi quando, nesse exato momento, se desprendeu da coroa de Cristo um espinho que perfurou a testa de Santa Rita, chegando a furar até o seu crânio. Essa ferida, meus irmãos, ela tinha um forte odor. Ninguém conseguia ficar perto de Santa Rita. E também da ferida, muitas vezes brotava aqueles vermes, caíam daquela chaga que formou na testa de Santa Rita. E por esse motivo, por este forte odor, ela ficou por anos e anos isolada. Ninguém podia ficar ali perto de Santa Rita, porque ninguém aguentava. O cheiro era muito forte, era desagradável realmente. Certa vez, a igreja estava comemorando o jubileu, né? E todas as irmãs agostinianas estariam nessa oportunidade lá no Vaticano, celebrando essa festa. Só que a madre não queria permitir que Rita fosse devido à chaga. Foi então que Rita pediu a Deus que desse a oportunidade. E assim Deus concedeu. Ela foi até o Vaticano, até Roma, ela participou da festa do jubileu e no exato momento que ela pisou de volta no convento, a chaga reapareceu, a chaga abriu-se novamente e ficou com ela até o fim de sua vida. Aos 72 anos de idade, Rita ela adoeceu. Não se sabe o nome da enfermidade, não se sabe o que aconteceu, mas foi como uma paralisia, né? Ela não tinha mais movimentos, ficou acamada ali. Aí as irmãs precisavam sempre cuidar dela e ela, né, falava para as irmãs que não queria ser um estrovo para as pessoas, não queria ser um atrapalho para as irmãs, né? Mas as irmãs amavam Rita e cuidaram dela com muito carinho e até o fim foi assim. Então ela ficou naquele leito ali por 4 anos, naquela situação de paralisia e em um determinado momento que Deus a chamara, ela reuniu as irmãs, reuniu as madres superiores e as suas últimas palavras foram assim: madres e irmãs queridas, ficai na paz do Senhor e caridade fraternal. Rita morreu no dia 22 de maio de 1457. Um detalhe interessante, ela nasceu no dia 22 de maio de 1381 e morreu também no dia 22 de maio de 1457. No mesmo dia nasceu e no mesmo dia ela morreu. Ela teve 44 anos de profissão religiosa. Ela viveu intensamente tudo aquilo que Deus tinha proposto para ela. Em vida, Deus realizou através de Rita muitos milagres quando ela estava viva. E hoje Deus tem realizado pela intercessão de Santa Rita muito mais graças, muito mais milagres na vida dos devotos que a ela tem recorrido. Seu corpo se encontra incorrupto. Até hoje o corpo de Rita encontra-se incorrupto. E de vez em quando
Deus permite, pelo seu extraordinário poder, daquele corpo, daquela mulher que ficou isolada, né, devido àquele odor forte da chaga que ela tinha na testa, de vez em quando, hoje, Deus ele permite sair do corpo dela um perfume tão agradável que não existe nada no mundo que se compara. Tamanho é o perfume, tamanho a graça de sentir esse aroma, que de vez em quando Deus permite isso acontecer. No dia 21 de maio de 1628, ela abriu os olhos. Ela morta, abriu os olhos. E também na urna dela, no caixão dela, ela se elevou até a altura ali da borda do caixão, né? Mais um milagre também comprovado mesmo depois da morte de Santa Rita. E isso se repetiu várias vezes, essa situação do corpo dela se elevar dentro do seu caixão. Rita foi beatificada no ano de 1627 pelo Papa Urbano VIII e foi canonizada no dia 24 de maio de 1900 pelo Papa Leão XIII. E o dia que se comemora a devoção de Santa Rita é todo dia 22 de maio. Então, meus irmãos, vejam que a vida de Santa Rita de Cássia foi uma vida extraordinária, de sofrimento sim, de muita luta, de muita perca, mas ela mostra para mim e para você que vale a pena ser santo, vale a pena nós lutarmos para um mundo melhor, vale a pena lutarmos pela nossa família, para termos a nossa família na eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, a exemplo de Santa Rita de Cássia, que nós possamos seguir até o fim, independente do que aconteça, tendo a certeza que um dia nos encontraremos no céu. Que Deus abençoe você e a tua família. Salve Maria Imaculada e até a próxima oportunidade. Amém.